Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Vamos abrir em Colossenses 1. Amém, Jesus. Glória a Deus. Para ler apenas um versículo. Amém? E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Amém. Senhor Jesus Cristo, Amém, Jesus. uma vez mais queremos acercar a Tua palavra para ser uma bênção para Teus filhos, Pai. Sabendo que Tu nos tens deixado as Tuas promessas e a Tua palavra não volta para Ti vazia. Amém. Então nós descansamos naquilo que Tu já tens falado e no que Tu já tens feito, Pai. Abençoa-nos nesta meditação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vou sentar em Deus oração. Graças a Deus. Né? Realmente eu sinto bem em estar aqui com os irmãos. Né? Amém. E é um bom sentimento que nos traz quando nos reunimos e sabemos que Deus não despreza ninguém. Para os homens nós podemos parecer insignificantes, mas aos olhos de Deus nós temos valor. Né? Eu quero falar um pouquinho sobre a ressurreição da palavra. Irmão Brano, ele fala sobre isso. E olhando aqui a mensagem, lembrando a última vez que cá estivemos, nós tínhamos conosco o nosso querido irmão, Anise, né? Que hoje está com o Senhor. Como os irmãos estavam comentando, ele está melhor que nós. Está na presença do Senhor, onde já não há mais sofrimento, não há mais dor. Amém. Com os parentes só fica a saudade. Né? Mas o suspiro do nosso coração é estar com o esposo, de fato. Né? Não é, nós temos que usar a expressão de Paulo, que ele disse, não que desejamos partir, mas desejamos ser revestidos. Porque há um fundo da eternidade clamando por esse fundo que está em nosso corpo. Ali está o nosso positivo, aqui está apenas o negativo, um corpo abatido, que se cansa, que sente sono e que precisa de ser renovado a cada dia. Mas em Cristo nós temos um corpo aguardando já, não é? O qual é maior que este corpo. Amém. E Paulo, ele falando para os Tessalonicenses, ele disse, não quero, irmãos, que sejais como os que não têm esperança, porque nós cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Amém. E essa é a maior promessa que nós temos na Escritura, a ressurreição dos mortos. Nós não poderíamos de modo nenhum aguardar o rapto sem que primeiro manifeste a ressurreição. Somente que para que essa ressurreição aconteça, você tem que reconhecer a liderança de Cristo, da cabeça. Não é? Irmão Brano, aqui no parágrafo 513, mensagem Cristo me sendo revelado, ele diz, olha, a palavra produz a sua própria vida, que Eva trocou pelo conhecimento pessoal. Está vendo como a igreja tem trocado hoje através do entendimento de algum homem? A igreja hoje está tomando o entendimento de algum homem. E Deus tem um homem chamado. Sempre é um homem, mas a questão é que você tem que ter um homem que Deus escolheu. Como no tempo de Davi, no tempo dos reis, o povo escolheu um homem também, era Saul. Mas Deus tinha um homem que através dele ele podia fazer sua liderança em relação ao seu povo. O homem escolheu Barrabás no dia da crucificação e Deus tinha Cristo para trazer a eles vida e vida com abundância. Sempre que as pessoas estão olhando para a questão de religião, eles veem, poxa, quem nós vamos seguir? Porque o próprio irmão Brano, ele pregou, extraindo de João capítulo 6, o texto de Pedro, quando eles olharam para Jesus, disseram, para quem iremos nós? Porque as pessoas estão, na verdade, indecisas, porque muitos homens têm se feito líderes, né? E a coisa é que nós precisamos de ter revelação da liderança do corpo de Deus, do reino de Deus, que é representado por uma pessoa. Amém. O reino de Deus não é representado através de milhares de membros, não. Nós imaginamos
as hostes celestiais, um grande coral de anjos, e Deus no meio de toda aquela adoração sendo elevado, mas na verdade a Bíblia fala que o reino de Deus é representado por um homem. Quando você vê o crucifixo, aquilo representa o reino de Deus. A palavra que é rejeitada pelo mundo e que traz salvação para o eleito. Amém? Amém. Então, o irmão Brando aqui, ele fala a respeito da igreja trocar, através do entendimento de algum homem, trocar a liderança de Deus. Moisés tinha um grande entendimento de Deus até que ele se encontrou com a sarça ardente. Então ele viu sua falha. A sarça ardente tinha o que Moisés necessitava. A palavra tem o que a denominação necessita. Mas a denominação tem a Bíblia, a denominação tem os livros do irmão Branham, e não tem o que Deus quer que ela tenha. Porque o irmão Branham diz, a palavra tem o que a denominação necessita, mas a palavra é a palavra do dia. A palavra tem o que a denominação necessita, era o irmão Branham naquele dia, que era a palavra que estava cumprindo naquele dia entre os gentios, que a denominação necessitava. Mas a denominação já tinha escolhido um homem, a denominação escolheu o Papa, a denominação escolheu um arcebispo, escolheu um bispo estadual, a denominação escolhe alguém. Veja, as pessoas sempre escolhem alguém. Antes que Deus colocasse o povo na terra prometida, eles disseram, façamos um líder e voltemos para o Egito. Porque Moisés subiu lá para o deserto e não sabemos quando ele vai retornar. Eles queriam um homem, eles sabiam que para eles terem sucesso eles precisavam de uma liderança. E Deus também desejava fazer sua liderança através do homem, mas o diabo estava sempre entrando na frente. Deus desejava que eles reconhecessem uma liderança, e essa liderança é que traria a eles através do plano da redenção. Mas o diabo também tinha um líder para eles. Ele tinha alguém que poderia fazer a si mesmo um grande homem. Deus teve a sua liderança no céu um dia através de Miguel, e todavia Lúcifer, ele queria assumir aquela liderança. Ele disse, eu farei um trono maior do que o de Miguel. Eu vou subir mais alto que as estrelas do céu, vou fazer o meu trono, e todavia aquilo não era a liderança que Deus queria. Tudo já mostrando, adiantando já na Bíblia, que antes que a liderança real, verdadeira do Espírito Santo viesse, viriam os personificadores. Antes que Jesus Cristo levantou lá em Israel, vieram homens que denominaram-se Messias. Eles vieram dizendo que eles vinham para trazer uma libertação para o povo. E todavia, eles apenas eram de movimentos políticos. Sempre isso acontece. Veja, mas Deus, ele tem o homem aprontado em seu tempo, quando é hora de mover aquela liderança, mover aquele corpo, porque o corpo tem que estar em movimento. Vejamos aqui. Moisés tinha um grande entendimento de Deus, até que ele se encontrou com a sarça ardente, então ele viu sua falha. A sarça ardente tem o que Moisés necessitava, a palavra tem o que a denominação necessita, a palavra que nós temos hoje, a palavra que está cumprindo entre nós, através de João, através deste corpo de crentes, o que a denominação necessita. Mas eu quero tocar aqui mais sobre esse prisma de falar sobre a ressurreição da palavra. Você diz, mas como ressurreição da palavra se a palavra não morreu? Não é a ressurreição da palavra que manifestou antes desse dia. É a ressurreição desta palavra. O irmão diz, olha, ele é a cabeça e as primícias da ressurreição. Nós sairemos desta revelação só um pouco mais tempo, hein? Se vocês concordarem, eu estava entrando nisso. Agora, 515, ele diz, ele é as primícias da ressurreição. Está isso correto? A congregação diz amém. Observem, então o que ele é? Ele é a cabeça do corpo, o qual é a sua igreja noiva. Quando Jesus Cristo ressuscitou, depois que ele venceu a morte, o inferno, a sepultura, ao ressuscitar, aquele não era o seu corpo. Aqueles eram a sombra do corpo que viria a manifestar para receber a ressurreição. Eles eram os crentes do Velho Testamento, que o Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento. Eles não tinham ainda alcançado esta revelação. Eles não tinham esta revelação. Eles não tiveram que receber um novo nascimento. Eles apenas tiveram que aguardar a promessa, e quando veio Jesus,
então eles foram vindicados naquela promessa através de um só. Através de receberem Jesus Cristo, isso que nós aprendemos nas denominações, que você recebe Jesus Cristo e você recebe salvação. E as pessoas esperam ressuscitar um dia, esperam até ir para o céu. Você vê que os denominacionais, eles também estão aguardando até ir para o céu. Não, nós vamos, o rapto está aí vindo, daqui a pouco vai ser o arrebatamento, Jesus está voltando. Mas eles não acompanham as Escrituras, não acompanham as promessas para ver como que você pode participar nesse arrebatamento. Como que você pode participar na ressurreição dos mortos que está por suceder agora. Então, para isso, você tem que entrar nesta linha da palavra, você tem que vir de Deus, porque Jesus veio do céu e voltou para o céu. Se você não vem de Deus, não tem como hoje você ver esta ressurreição da palavra que fará com que manifeste a ressurreição dos mortos. Nós agora estamos vendo a noiva tomando lugar, se alimentando do livinho que foi revelado pelo sétimo anjo, porém isso é para que a ressurreição venha a manifestar. Nós estamos bem perto disso. Observe, irmão Brando diz, olha, o corpo noiva deve seguir a cabeça, pois é parte de sua ressurreição e parte do mistério. Sabe que Cristo é um mistério, que foi revelado nos dias da voz do sétimo anjo, mas o corpo noiva, o qual somos nós, que tem vindo a ser chamado durante as eras, mas tem caído, caiu em Niceia, caiu nas eras negras, porém Deus tem desejado trazer uma ressurreição da mesma palavra que foi pregada pelos apóstolos, e ele trouxe essa ressurreição da palavra, cumprindo João 14:12 nos dias de irmão Branham. Branham foi o que trouxe aquela mensagem de Paulo, que havia morrido nas eras negras, trouxe aquela mensagem de volta à vida e apresentou para o povo o mesmo Jeová do Velho Testamento como Jesus do Novo, o qual era, Hebreus 13:8, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí houve uma ressurreição da palavra. Mas ali não ainda tinha manifestado a noiva deste dia. Ali apenas manifestou o grão, manifestou o cabeça da igreja novamente em um ministério. Porque Jesus veio como alfa e ele tinha que vir como ômega, e quando ele veio como ômega, ele estava encarnado no irmão Branham. Nós cremos nisso. Amém? Deus estava usando o irmão Branham para produzir a revelação dos 7 selos, para produzir a revelação dos 7 trovões, para produzir um novo nome. Quando Jesus Cristo veio, ele manifestou o nome de salvação, e ele era o único que podia redimir a raça humana, e ele nos salvou. Ele foi chamado Jesus, e Jesus, diz irmão Branham, significa redentor. Redentor é o parente redentor, ele é o que nos redimiu. Porém, quando ele veio no ministério de irmão Branham, ele não veio manifestar o nome de redenção, ele veio manifestar o nome de aperfeiçoamento. Um nome sublime que estaria acima do nome de Jesus, porque o nome de Jesus nos salvou, mas não foi capaz de nos dar fé de rapto. Então nós precisávamos de um nome no qual todos os mistérios fossem revelados e nós recebêssemos fé de arrebatamento. E isso foi o ministério de irmão Branham. O ministério de irmão Branham trouxe a ressurreição da palavra do tempo de Paulo, trouxe a ressurreição da palavra dos dias de Lutero. Justificará pela fé. Você entende? Porém, o que nós estamos aguardando agora, o que nós estamos vendo hoje, há uma ressurreição da palavra na noiva, em Apocalipse 6:8-11, e isso é para que nós possamos receber a plenitude da revelação, a plenitude das bênçãos, através deste ministério. O corpo noiva deve seguir a cabeça, pois é parte de sua ressurreição e parte do mistério. A noiva é parte do mistério que foi revelado, é parte do 7º selo. É impossível que ela não vá. Vá onde? Na ressurreição. A noiva desta hora, ele diz, é impossível que ela não vá. Oh, que coisa! É parte do mistério de Deus. Se o mistério de Deus era o 7º selo, ela é parte desse selo que foi revelado. Como Deus se revelou aqui e o ressuscitou pela palavra, deste modo, ele revela a sua igreja e a está ressuscitando pela mesma palavra. Não era ainda a ressurreição natural dos mortos, não era os mortos sendo chamados da sepultura, mas era a ressurreição pela palavra do dia do irmão Branham, que estava manifestando a noiva pentecostal. Estava manifestando a noiva tirada das denominações, que eram os sepulcros daquele dia. Jesus veio em Mateus 23 e disse que os fariseus eram sepulcros caiados. Eles estavam aprisionando as pessoas em uma morte espiritual. Agora, nós vimos o irmão Branham manifestar na era de Laodiceia, e ele estava trazendo uma ressurreição pela palavra.
as pessoas recebendo a Cristo e recebendo o novo nascimento da mensagem do irmão Branham, aquilo era uma ressurreição espiritual. Eles estavam saindo do meio daquilo que era o reino das trevas, o império de Satanás. Amém? Então, ele revelou aqui, o ressuscitou pela palavra. Deste modo, ele revela a sua igreja e a está ressuscitando pela mesma palavra. Nós temos que ver que o ministério da esposa hoje, Deus revelando-se em sua igreja, ele está ressuscitando-nos pela mesma palavra. É uma parte de seu tríplice mistério. Assim como a cabeça foi tirada da tumba, assim deve o corpo segui-la de volta ao Éden. Jesus Cristo, nós cremos que ele ressuscitou no primeiro dia da semana, ele saiu da sepultura. E se você entender que o primeiro dia da semana é o 8º dia, é Santa Convocação, e a igreja ela apenas pode ressuscitar em Apocalipse 10, verso 8, de volta à palavra revelada que William Branham profetizou, há uma ressurreição da palavra. Cristo volta novamente a manifestar-se na forma da ressurreição para produzir uma igreja à sua imagem, uma igreja que manifesta os seus atributos. Apocalipse capítulo 10, verso 8 a 11, se você notar, tem 4 versículos. E 4 dias esteve Lázaro na sepultura, até que Jesus Cristo chegou e chamou Lázaro, sai para fora. O que aconteceu? Houve uma ressurreição que estava mostrando Deus, manifestando agora um outro ministério. Ele pode ter curado os enfermos, isso foi muito bom, mas quando ele chamou Lázaro da sepultura, isso provou que ele tinha poder sobre a morte. Quando ele foi morto, os discípulos desanimaram, pensaram, olha, ele foi, nós não sabemos mais o que sucederá. Porém, se você notar, depois que ele ressuscitou, no 4º dia, lá no caminho de Emaús, ele apareceu àqueles caminhantes, mostrando para eles que ele era aquele que Moisés havia escrito na lei. A Bíblia diz, abriu-lhes o entendimento. Aquilo era uma evidência, era uma vindicação. Através do ministério de Jesus Cristo, Deus estava dando para a igreja a confirmação de que nós não estamos sem esperança. Amém. De que algo grande estava preparando-se para acontecer, mas as pessoas estavam tristes, estavam sobrecarregadas. Eles não viram que a morte de Jesus, de fato, foi uma bênção para eles. A igreja não viu que a morte do irmão Branham foi uma bênção para a noiva. Que se Branham não morresse, Deus não teria o ministério de Apocalipse 18 a 11 para produzir de novo estas mensagens que já o irmão Branham tinha pregado, para reprofetizar o que o irmão Branham profetizou. Nós estaríamos ainda aguardando essa vindicação da ressurreição, da palavra. Estaríamos aguardando esse ministério que nos seus dias o irmão Branham aguardava ver. Mas Deus não permitiu ao irmão Branham trazer esse ministério de chamar a noiva. Ele apenas preparou o alimento, preparou todo o material para ela. Porém, é Deus quem se encarrega de trazer esta noiva para Cristo. Você entende? Amém. É Deus que se encarrega de trazer esta noiva. E Ele tem um mensageiro para trazer esta noiva a Cristo. Como Eliezer, ele era um representante de Abraão, e Abraão estava representando Deus, mas ele tinha um representante que pudesse trazer aquela noiva de Isaac. Aquela noiva, veja, ao seu Senhor. E aquilo foi Eliezer. Irmão Branham teve esse ministério de trazer a igreja para conhecer a palavra revelada. Amém. Mas todavia, o povo dos dias de irmão Branham não compreendeu o seu ministério. Ele era o nosso Eliezer, ele era aquele que levou aquele camelo representando o poder de Deus, que um camelo, diz irmão Branham, uma besta representa um poder, e Eliezer estava levando grande poder e ofertas. Tudo que era de Abraão estava na mão de Eliezer. Agora, tudo que nós vemos no ministério de Jesus, Deus colocou nas mãos de William Branham. Porém, William Branham, veja, ele precisava de manifestar uma esposa. Precisava de trazer uma esposa de volta a Cristo. E Deus apenas teve que aguardar até que nós estivéssemos dentro desse tempo para reconhecer que antes que você veja uma ressurreição física manifestar, você tem que entender, ainda que não é o corpo físico que nós teremos, não é esse tipo de corpo, mas antes que nós vejamos a ressurreição dos mortos como algo consumado, você tem que ver que primeiro a ressurreição da palavra. O ministério da esposa é a ressurreição do ministério dos trovões revelados. É a ressurreição do novo nome. Que Jesus Cristo já teve novo nome logo que ressuscitou lá no amanhecer.
porém ele somente pôde manifestar no tempo de mão branca, mas isso não foi reconhecido. Então ele ressuscita essa mesma palavra através do ministério da esposa. Por quê? Porque o cabeça veio no entardecer lá na América. E agora a esposa, que é o corpo, ela tem que seguir o cabeça. A esposa tem que seguir tudo que o cabeça fez, tudo que o cabeça falou. Ela tem que estar onde o esposo está. Se o esposo, veja, vai para a glória, ela vai para a glória. Se o esposo terá que levantar na ressurreição, ou levantou na ressurreição, e para preparar um povo para a mesma ressurreição, então a esposa está aguardando a mesma coisa. Amém? Amém. O corpo noiva deve seguir a cabeça, pois é parte de sua ressurreição. Nós participamos disso. É parte do ministério. É impossível que ela não vá, se você é esposa do Cordeiro. Então nós estaremos onde ele estiver. Oh, que coisa! É parte do mistério de Deus, como Deus se revelou aqui e o ressuscitou pela palavra, deste modo que ele revela a sua igreja e está ressuscitando pela mesma palavra. É uma parte de seu tríplice mistério. Deixa eu ir breve aqui. Assim como a cabeça foi tirada da tumba, assim deve o corpo segui-la de volta ao Éden, onde é a cabeça da família, o homem, o noivo. A noiva, sendo o corpo do noivo, deve seguir a noiva. Porque isto é a cabeça. E a cabeça é revelada. E volta com vida eterna. A cabeça é Cristo. A cabeça é a palavra revelada. A cabeça veio e manifestou no irmão Branham. Agora, nós temos que voltar com a palavra revelada que o cabeça manifestou. E para isso Deus teve que ressuscitar esta mesma palavra. O corpo deve seguir a isso, porque são marido e mulher novamente. Amém? Enquanto você está fecundado na mesma palavra, a qual é seu corpo, você tem tomado seu corpo, tornou-se ele. Quando nós tomamos a palavra do esposo, a revelação dos trovões, do novo nome, o que nos tornamos? Nos tornamos Branham. Quando nós aceitamos que o Cordeiro saiu do trono, que Deus tem novo nome, e Deus agora, ele não é mais Cordeiro, é Leão, que nós nos tornamos Branham. Nós compreendemos que Branham não é uma denominação, é uma família, e para ser uma família tem que ter um pai de família, tem que ter um cabeça. E quando a esposa aceita o esposo, ela se torna ele, ela responde e ela o representa. Amém? Amém. Amém. A esposa hoje está representando a Deus. E nós não podemos hoje aguardar, não, há vários ministérios, as pessoas estão olhando, não, nós temos muitos ministérios porque sou da esposa, porque somente a esposa pode representar o marido. A prima dele não pode representá-lo. A prima pentecostal, a prima da primeira e segunda etapa não pode representar. Quem tem que representar o marido é a esposa, é a mulher dele. Quem representa a Cristo hoje na terra é o ministério de Apocalipse 18:11, não é o ministério de Roma. Irmão Branham falando, ele disse, olha, eu quando morrer não vou para Roma, eu vou para o céu. Mas você vê que o ministério de Roma tinha um endereço. O homem no qual Satanás desceu para ser um falso profeta, ele estava residindo lá em Roma. Ele reside lá em Roma. Mas porém, o homem no qual Deus veio fazer sua morada, a Bíblia não diz que ele viria em Roma, diz que viria no Ocidente. Ele manifestou na América. Porque era o cabeça sobre a mulher. A América é uma mulher. A América é o número 13. Mas sobre o número 13, Deus teve o número 7. Deus teve a perfeição manifestada no ministério de William Branham. O ministério de Jesus Cristo foi reproduzido novamente no natural entre os seres humanos. Porém, enquanto Cristo estava manifestado naquele ministério, eles não reconheceram que era Deus. Chamaram o quê? Obra de demônios. Mas ali é onde Deus estava. Você tem que entender isso. Deus tem um endereço, Satanás também tem. Deus manifesta em um indivíduo para cumprir a promessa. Ele manifestou no irmão Branham para cumprir a promessa de Apocalipse 10:1-7. Mas Satanás também tinha o seu indivíduo. As pessoas tinham a tendência de olhar para Roma. E Deus estava manifestando não em Roma. Mas, porém, quando nós estamos dizendo para as pessoas, você tem que ouvir o CD, faça um esforço, venha para aqui está a mensagem, venha para Franca. Não cremos que é por Franca que isso está, mas porque vemos Deus manifestar através da mensagem do São Homem esta ressurreição da palavra através do ministério de João. Através da mensagem do São Homem. Então não é porque nós queremos estar localizados em algum lugar.
aqui na terra. Não, nós queremos estar localizados na palavra. Porque perguntaram para o irmão Branham, onde nós nos reuniremos, irmão Branham? Será que a noiva terá um lugar para se reunir? Irmão Branham disse, eu tive essa revelação agora mesmo. Ela terá que reunir em Cristo. Amém. Amém. Então onde que você reúne? Você reúne em Cristo. Amém. Cristo é a palavra revelada. Amém. Você pode não ter condições de ir à Franca. Você pode não ter condições de ver o novo tabernáculo, mas você reúne hoje na revelação desta hora de Apocalipse 18:11, que está reprofetizando a reis, nações e línguas. E você ali, você está seguindo o corpo. Amém. Você é parte do corpo, porque este corpo é um corpo universal. Ainda que ele tenha uma representação local, em cada igreja, Deus colocando um ministro local, e para poder repetir aquilo que o profeta universal tem falado. Essa voz que veio para o povo do mundo, porém, nós temos que saber, o corpo de Cristo não é local. O corpo de Cristo é universal. Ele não tem apenas um quartel-general aqui, ele tem um quartel-general lá na glória. Amém. Quando nós morrermos, nós não vamos para Franca. Simão Branham disse, quando eu morrer não vou a Roma, e Roma estava tentando suplantar as demais religiões. Veja, quando morrermos não vamos para Franca. Você pode ser enterrado bem aqui à volta, bem aqui ao lado da sua cidade. Porém, você sabe que há um lugar na glória no qual você entra, aquele corpo celestial, Amém. E quando o Senhor terminar a ressurreição, você virá novamente e estará reinando com Cristo nesta terra. Irmão, essa é a promessa que nós temos. Não é estabelecer uma denominação. O que nós estamos tentando fazer é levar as pessoas a ver que esta palavra dos trovões, dos 7 selos, do novo nome, foi ressuscitada, remanifestada no ministério da esposa. Amém. E você agora, que é parte da esposa, tem que seguir a cabeça. Se a cabeça está manifestando através da mensagem do sou homem, se a cabeça tem João, onde você vai? Você vai onde João está. Você toma aquilo que o homem que comeu o livrinho comeu, porque você está neste corpo. Amém. Você é esse organismo chamado João. João representa os que subirão no rapto. Amém. João representa os que viram a ressurreição da palavra. Amém. João não está apenas representando o indivíduo, representa o indivíduo no contexto de trazer a mensagem original, de trazer a revelação dos trovões, reprofetizada outra vez, e a partir dali isso sai para o povo. Aí você vê a representação do indivíduo. João é um só, é uma pessoa. João é Osmar. Mas depois que aquela palavra sai, a Bíblia diz, não volta para Deus vazia. Aquela palavra produz criação. Aquela palavra produz filhos de Deus. Aquela palavra traz aqueles que estavam em trevas à luz. Amém. Você era um filho de Deus, endemoniado, mas agora você é livre. Você era alguém que estava caído, mas agora você foi erguido. Você era alguém que não sabia nada de Deus. Agora você sabe quem é Deus, como Ele é, como Ele manifesta na palavra. Você tem fé em tudo que Deus tem dito em sua palavra. É para isso que Deus faz as coisas. É para isso que Deus trouxe esse ministério. Não é para nos fazer... As pessoas pensam que isso é tentar atrair a atenção para um ponto geográfico. Não! Quando Jesus disse, olha, ficai porém em Jerusalém, até que do alto sejam as revestidas do poder. Não é porque em Jerusalém tem o templo de Salomão. Em Jerusalém estava Pedro. Em Jerusalém o Espírito Santo viria para vindicar o ministério de Pedro e dos demais apóstolos. Então você tem que ver que Deus desceu, Ele desceu sobre o homem que estava em Jerusalém. O problema do homem, de Deus, não era a localidade, era o homem que Ele queria. O problema que Deus teve lá no Monte Pôr do Sol não era com as montanhas, não, era com o homem que Ele mandou ir lá. Disse, fica a nordeste de Tucson, e lá, quando você estiver tirando o carrapicho da sua perna, os anjos virão. Branham esqueceu, ele foi naquela viagem de caça, e quando ele prostrou um pouquinho, e tirando o carrapicho da sua perna, aqueles anjos vieram, um estrondo. Era o trovão. Meu Branham diz, eu pensei que alguém tivesse atirado em mim. Ele estava com um chapéu preto. Ele disse, eu pensei que alguém atirou em mim. Quando eu olhei para mim, eu estava um pouquinho acima do chão. Oh, que coisa! Aqueles anjos vieram e pegaram o irmão Branham. Por quê? Porque Deus está comprometido com a sua palavra, e Branham era aquela palavra. Deus está comprometido com a sua esposa, e a esposa, Branham, João, é a palavra. A ressurreição é para nós, irmãos. Nós não temos um Deus morto e dormente, nós temos um Deus que nos fez promessas que Ele cumpre. Você vê, a revelação dos trovões veio para isso, para te dar fé de rapto.
que dá esperança, que não apenas esperança, irmão, isso foi que Paulo teve, os irmãos estavam aguardando na era das igrejas, mas o que nós temos é mais do que isso, é fé. Fé tem, irmão Branham. A fé descansa, a fé sabe onde ela está, a fé não resvala. A fé, veja, ela sabe o que ela é. Você hoje tem fé de arrebatamento, porque você crê que os trovões foram revelados. Você não está, talvez se o arrebatamento deu, eu vá. Não, eu sei que vou, porque eu creio nos trovões, eu creio no novo nome. Eu creio, eu vejo essa ressurreição da palavra. É impossível que eu não vá. Tem que falar como o irmão Brana falou. É impossível que ela não vá. Pois, a noiva deve seguir a cabeça, o corpo noiva deve seguir a cabeça. Não disse o homem noiva. Isso o corpo noiva, o corpo João. Ainda que você vê, Enoque foi arrebatado. Não diz na mensagem do arrebatamento. Penso que lá para 105, ele diz, o que é Enoque? Enoque representa os que subirão vivos ao encontro do Senhor nos ares. É um homem, mas está representando um grupo. Nós temos João, é um homem, mas está representando um grupo. Amém. Deus não precisa do grupo falar, Deus precisa do homem. E através deste homem ele fala e o grupo diz amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O corpo noiva deve seguir a cabeça, pois é parte de sua ressurreição. O corpo noiva, João, que foi, tomou o livro, é parte desta ressurreição. Nós somos parte desse ministério. Aleluia. Observe, o corpo deve seguir a isso, porque são marido e mulher novamente. E enquanto você está fecundado da mesma palavra, a qual é seu corpo, você tem tomado seu corpo, tornou-se ele. Quando você tomou a palavra, não o credo, a palavra. Nós não tomamos o credo dualista, que Deus é um e o Filho é outro. Nós não tomamos o credo da ressurreição do irmão Brana para revelar 7 céus antes que possa haver o rapto. Não, nós tomamos a palavra revelada. Amém. Portanto, que coisa, 519 diz assim, o corpo não pode reconhecer, não fale nisto. Então se o irmão Brana diz não fale nisto, nós precisamos prestar atenção. Não fale nisto. O corpo, portanto, não pode reconhecer nenhuma outra liderança a não ser a palavra. Se a liderança é João, se a liderança é Apocalipse 18 a 11, não fale nisto. Você tem que ver esta ressurreição dos trovões, esta ressurreição da palavra revelada, da palavra original que foi restaurada no dia de Branco, tudo nesse ministério. Não fale nisto, porque o corpo não pode reconhecer nenhuma outra liderança a não ser a palavra. Porque a cabeça está ligada com o corpo. Amém. Se Deus chama o cabeça, Deus chama a cabeça, o corpo levanta também. Amém. Deus chama a Brana, nós vamos seguir juntos. Amém. Você entende? Deus chama a Brana e nós levantamos. Não adianta você ficar preocupado. A vindicação que Deus trouxe no ministério deste homem, William Brana, foi para todos nós. Amém. A vindicação que Deus trouxe lá no ministério de Deus, desde o nascimento, quando Deus mostrando que ele tinha agora um mensageiro na terra e aqueles astros se cruzaram, mostrando que o amor deu um dom de novo para a terra. Você tem que entender, aquilo era uma vindicação para todos nós, não era só para William Branham. A vindicação do sobrenatural na vida do irmão Branham, a coluna de fogo, a nuvem da glória, é uma vindicação para todos nós. Eu não preciso um óleo de fogo sobre a minha cabeça. Eu não preciso uma estrela está seguindo você. Não, eu preciso de ter fé em tudo que ele falou. Eu preciso de ver essa noiva ressuscitada da denominação para reconhecer esta liderança. Amém. Quando eu reconheço a liderança de Apocalipse 18 a 11, eu estou agora ressuscitado na palavra revelada. Eu já estou pronto, irmão. Você está pronto. Através desta mensagem, você sabe onde está. Paulo não andava indeciso e seguro, dizia, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que ele é fiel para guardar o meu depósito. Em quem que ele cria? Ele cria em Cristo que está manifestando nele. Você tem que crer em Cristo que está manifestando hoje na esposa. Não vai crer em Cristo manifestando no ministério de irmão Branham somente. Você tem que vê-lo hoje, na sua manifestação presente nesse dia. A cabeça está ligada com o corpo. A cabeça e a palavra é a mesma palavra, uma só liderança. Portanto, denominações, santos padres, tudo mais são absolutamente estercos. Você vê, saindo aí pelo campo, você encontra esse esterco de ovelha, o irmão Branham chamou eles assim, esterco. Não tem valor, é um sujo para Deus, mas há uma só liderança. Grupo do dualismo, do trinitarismo, grupo da ressurreição isolado, esterco. Há uma só liderança.
qualquer ministério, tentando dizer, olha, nós temos o reverendo fulano de tal, que confirmou o ministério do tal. Esterco! Há uma só liderança que é Cristo. O que é Cristo? A palavra revelada. Amém. Onde Cristo está? Na esposa hoje. Amém. Graças a Deus. Aleluia. O corpo somente reconhece uma coisa, a palavra. Agora, é isso que nós precisamos. Então vocês, pessoas católicas, vejam. Como vocês podem ir sob a jurisdição de um Papa agora? Você está vendo, a palavra estava revelada nos dias de Mão Brana e estava olhando para o Papa. A palavra está revelada hoje, no dia da esposa, está olhando para o bispo estadual, o pastor fulano de tal, que fez uma grande obra no Brasil. Ô irmão, você tem que ver, a liderança hoje. Ah não, mas o sucessor pela Igreja Católica, e o Pedro foi, e esse Papa, essa igreja ensinam tão contrário a essa primeira palavra, a qual Deus reconheceu. Um grande homem, sim, na região, é um grande homem, tem grandes ministérios, porém, o que eles ensinam é contrário a essa primeira liderança que Brana manifestou. Eles ensinam diferente, que os trovões não foram revelados, eles ensinam que o novo nome não é Brana, uns querem batizar em nome de William Brana. Então você sabe, essa não é a liderança. A liderança, ela que produz a ressurreição. Para Deus trazer você a esta ressurreição que nós estamos aguardando, meus santos queridos, um dia vão retornar. Nós estaremos com eles. Amém. Você tem que saber, Deus somente reconhecerá a sua fé se estiver no lugar certo. Para aqueles ressuscitaram nos dias de Jesus, quando ele foi, eles encontrou todos no seio do pai Abraão. Hoje você tem que estar no seio da mensagem da hora. E Jesus desceu lá aos cativos e libertou o cativo do cativeiro. E hoje essa mensagem tem que te ter cativo, tem que te prender. Porque quando Cristo vem manifestar essa promessa, dizer agora levantai-vos, subam para cá. Ele falou isso, você ouviu espiritualmente, você descobriu que é uma esposa, que é o ministério de Apocalipse 8 a 11, e você começou a ver, foi tudo revelado, a intercessão terminou. Agora ele vai falar isso, veja. Na hora que ele der a palavra, você sobe. Amém. Você sobe, mas você já está no seio dele, você está no seio do Pai Brana. Você está no seio da palavra revelada. Onde você estiver, você está agora agregado em Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Não através de uma liderança da Igreja Católica. Você diz, mas é muito parecido. Claro, por certo que é. Por certo que é parecido, porque o diabo é um personificador. Quando Deus tem um homem para trabalhar através deste homem, e através deste homem produzir um ministério, homens que submetem àquela palavra, Satanás também tem. Sim, ele tem os seus ungidos. Mas você é revelado, você é revelada. Amém. Amém? Olha só, este Papa, esta igreja ensinam tão contrário a esta primeira palavra, a qual Deus já conheceu pelos sinais e maravilhas da sua igreja. E de ver essa mesma palavra sendo produzida hoje, em sua pureza, mostrando a mesma ressurreição que ele teve ali. Deus vivendo entre seu povo, fazendo as mesmas coisas. Então pode você reconhecer uma liderança em Roma? Vendo a palavra no dia de Mão Brana, você diz, não, mas o Papa é o vigário, é o Papa. Não, Papa. O vigário, veja, não é o Papa. Cristo não precisa de um vigário. Vigário é substituto. Em lugar do Filho de Deus. Não, olha, a esposa não toma o lugar do esposo. O esposo, ele tem a esposa para representá-lo, porém, ela é ele. Entende? Não precisa substituir, dizer, olha, agora o fulano partiu, então agora o que está no lugar é o fulano. Não, o que está no lugar é a palavra não foi embora, a palavra foi esquecida, a palavra esteve numa morte, mas porém Deus trouxe ela através de uma ressurreição. Amém. Esses pequenos 4 versículos finais. Nossa liderança está no céu? Eu não vou para Roma, eu vou para o céu quando eu morrer. Está vendo? A liderança está no céu. 523 diz, e o corpo deve seguir a cabeça. Brana recebeu a promessa da ressurreição, recebeu a promessa do rapto, recebeu a promessa do novo nome. Brana foi o vencedor, foi Cristo no final da era, venceu. E ele disse ao vencedor, eu lhe darei todas estas coisas, eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Brana se tornou herdeiro de tudo que Abraão um dia em sombra ouviu. Deus transferiu estas bênçãos para a semente real de Abraão. E agora nós temos o tabernáculo de Deus com os homens no entardecer. Foi William Branham. E Deus nos deu a promessa do novo céu, a promessa do milênio, nos deu a promessa da eternidade. Então o que nós precisamos agora ter fé
Hein? O corpo deve seguir a cabeça, como a esposa segue o marido, sendo que Adão não foi enganado, ele saiu com Eva. Eva foi enganada, ela estava na transgressão, ou a ressurreição inteira de todo o corpo teria surgido no dia do Senhor Jesus, quando ele saiu da sepultura. A Eva foi enganada e a Bíblia diz que Cristo teve que vir redimir-nos por causa disso, por causa do pecado de uma mulher, por causa do pecado de uma igreja. Toda a perversão saiu, a igreja de Roma apostatou e toda a sua fornicação, todas as suas doutrinas se espalharam pelo resto do mundo. É uma igreja que caiu no princípio, lá em Gênesis, é uma igreja que cai no fim, em Apocalipse capítulo 17. Porém, nós temos que saber que Cristo veio para produzir esta ressurreição em nós. Amém. A ressurreição, o penhor, já está em você. Você já tem isso agora. Você sabe onde você está ancorado é na eternidade, através da revelação dos céus. Glória. Amém? Olha só, meu grande diz, olha, se Eva não tivesse transgredido, observe, ela estava na transgressão, ou a ressurreição inteira de todo o corpo teria surgido no dia do Senhor Jesus, quando ele saiu da sepultura. Se Eva não tivesse caído, nós não precisávamos aguardar mais nada. Quando Jesus ressuscitou, nós todos, a morte já teria o seu término para nós. Nós seríamos manifestos ali na mesma hora e tudo voltaria de volta ao princípio, de volta ao Éden, de volta à eternidade. Mas Deus, ele sabia que havia algo por vir. Porém, ele teve de redimi-la. A qual é seu corpo? Ela tem de ser redimida a fim de vir para ele. Vocês entendem isto? Oh, que coisa! Veja, não poderia ter acontecido então. Não poderia ter acontecido. Quando Jesus ressuscitou, todos nós temos agora, a morte já acabou, e já é o novo céu, daqui a pouquinho, nós estamos entrando no milênio. Não, quando ele veio, ainda estava aguardando algo. A redenção, diz Mobrano 523, está continuando. Continuou desde que Jesus ressuscitou, Deus estava aguardando que o resto do corpo manifestasse. E que quando o último eleito viesse para tomar o livro e revelar os 7 selos, a coisa estaria revelada. Os selos foram revelados. Então Deus tem um espaço de tempo agora para nós podermos comer o livro. E quando nós comemos o livro, nós nos tornamos o livro. Amém. Você vê os selos? 524. Cristo é o mistério de Deus revelado. Quando ele estava em sua obra mediadora ali atrás, redimindo, porém um dia ele surgirá para tomar este livro que ele tem redimido. E todos os que estão neste livro serão ele. Nesse último dia, todos que estão neste livro serão ele. Todos que manifestaram desde Paulo para cá, para o tempo da esposa, serão ele. Quem é ele? Ele é Cristo. A palavra revelada, ele é Deus com um nome e com um novo nome. Nós temos que saber, todos serão ele. Todos serão, veja, a palavra. Aleluia. Todos que estão neste livro serão ele, pois esse é o crente, as palavras no livro, e a palavra é ele. E todos que estão nisso, ele surgirá para buscar este livro de redenção, cujos nomes estão escritos no livro antes da fundação do mundo, quando ele foi morto como um cordeiro. Então, isso é muito bom para nós. Você e eu temos mais do que esperança, nós temos fé. Amém. Nós temos segurança em Deus, que nós não somos órfãos. Deus tem enviado o Espírito Santo de volta para manifestar tudo que Brana revelou. E você está ancorado em Deus. Você sabe agora em quem tem crido. Assim como a cabeça foi levantada da sepultura, deste modo deve o seu corpo segui-la para o Éden. Portanto, o corpo não pode reconhecer nenhuma outra liderança a não ser a liderança da palavra. Amém? Amém. 528. Portanto, é a palavra ou nada. Isso é correto. Ele, a palavra. Como você sabe que é correto? Como nós sabemos que isto é certo? Porque ele, a palavra, é vindicada. Quando Jesus manifestou como a palavra no ministério de William Marion Branham, nós vimos que a palavra foi vindicada. Que é vindicada? Confirmada. Está vendo? Ele é a palavra propriamente vindicada. É a liderança. A cabeça da igreja. Ele é a palavra, a liderança. Ele é propriamente identificado. Olha, identificado, vindicado pelo seu próprio Espírito Santo, estando na própria igreja, a pessoa. O próprio Espírito Santo que manifestou no ministério de Jesus estava na própria igreja, que era esta pessoa. A pessoa chamada Branham.
Amém? Amém. Revelando-se em vindicação. E ele diz assim, ó, é a prova direta para o corpo inteiro. Cristo manifestando-se no ministério de mão branda como a pessoa, revelando-se como a igreja. Ele estava em um indivíduo representando todos nós. E é a vindicação, a prova direta para o corpo inteiro. Amém. Toda a promessa que William Branham recebeu é para mim. Porque irmão Branham diz que Deus falou para ele tudo que sempre te amou, mas você tem que estar nele para amar a ele. Você tem que estar em Cristo, e Cristo veio em Branham, e agora você é um Branham por nascimento, na revelação dos céus, dos trovões, a vindicação sobrenatural, no ministério de irmão Branham, de Cristo ele mesmo descendo e tomando William Branham, materializando no homem, é a vindicação, a prova direta para o corpo inteiro. De que nós não estamos sem esperança. Não, se Cristo não tivesse ressuscitado, ele não poderia abrir o livro. Mas depois que ele ressuscitou, a maior coisa que poderia vir é a abertura do livro. Porque a Bíblia diz, ele venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Não terminou no Calvário. No Calvário o preço foi pago, mas depois ele teve que vir reclamar o que ele comprou, diz irmão Branham. E então ele se manifesta como parente redentor e ele sai do trono. Então a vindicação direta, a prova direta para o corpo inteiro, nós vemos foi Cristo, no ministério de irmão Branham. Nós agora estamos aqui para receber os benefícios do que Deus fez no ministério deste homem. Através de quê? De reconhecer o ministério que Deus está mostrando para nós, está chamando a nós. Vós todos que têm sede, vinde às águas. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Mas isso é somente para aqueles que são chamados para isso. Como Jesus falou sobre casamento e divórcio, isso é só para aqueles a quem é dado. Se alguém pode receber, receba. Falou isso a respeito de João Batista. É só para quem pode receber, porque somente a esposa reconhecerá seu esposo. Você e eu, hoje, temos a prova direta para o corpo inteiro. Deus, em 7 letras, foi a prova direta de que nós não estamos desamparados. Amém. Deus hoje, no ministério da esposa, cumprindo esses 4 versículos finais de Apocalipse capítulo 10, é a prova direta de que a ressurreição é nossa possessão. Amém. Amém. Sabemos onde estamos. Nós não estamos cambaleando, nós estamos andando firmes. Nós temos a esperança da ressurreição em nós. Nós já ressuscitamos com Ele através de sua promessa. Estamos aguardando esta manifestação. Se morrermos com Cristo, cremos que também com Ele tornaremos a vir. Amém. Se Ele diz tornaremos a vir, significa que Ele já está em você para produzir esta palavra Amém. e trazê-la a cumprimento. Amém. Já está em você. Veja, Ele é a palavra, a liderança. Ele é propriamente identificado, vindicado pelo seu próprio Espírito, estando na própria igreja, a pessoa, revelando-se em vindicação, é a prova direta para o corpo inteiro. Você não necessita de credos. Então, denominações têm perecido. Por isso que não tem como nós nos denominarmos. Amém? Porque nós sabemos onde estamos, em uma pessoa. Você não necessita de credos. Então, denominações têm perecido, mas a própria liderança reconhecida no corpo por identificações pessoais. É a liderança de Deus no homem, agora reconhecida pelo corpo inteiro. Pelas vindicações pessoais, veja identificando, prova a liderança para o corpo. Então nós estamos unidos sob uma única liderança vindicada. Isto é Cristo, a palavra de Deus, não sob alguma igreja. Nós não estamos unidos sob a igreja de Franca. Nós estamos unidos sob a liderança de Cristo no homem que está pregando em Franca. Amém. Nós estamos unidos. Amém. Não é uma denominação. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, diz a Bíblia, porque lhe parecem loucura. Ele olha e não entende. Porque ele não tem olhos para ver. Ele pode ter olhos para ver a maçã. Lá no pau ele pode ver a grama. Esse é o olho natural. Você precisa de olhos espirituais para ver as coisas de Deus. E olhos espirituais você recebe por nascimento espiritual. Ver o reino de Deus é ter um novo nascimento. Perceber esta revelação é ter um novo nascimento. Quando você nasce da palavra revelada, você entende a palavra. Amém. Possa Deus abençoar os vossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória Obrigado, a Deus. Senhor. Porque sempre há uma inspiração que acompanha, Senhor,
A fé que o teu povo está depositando na tua palavra. É a fé deles, Senhor. É a sua sede por ti, que faz com que o teu Espírito venha e nos dê uma pequena mensagem para dar coragem e esforço para cada coração. Nós temos um grande Deus. Não olharemos para os grandes problemas que temos. Diremos para os problemas, nós temos um grande Deus. E que cada um receba por sua fé o que está necessitando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.